As ruas de Amelin, envoltas em uma névoa persistente, pareciam suspirar sob o peso dos séculos. No final do século XIX, a cidade, antiga e desgastada, havia caído em uma quietude inquietante, como se algo estivesse à espreita nas sombras. Os moradores, embora dedicados às suas rotinas, sentiam uma presença maligna que parecia rastejar pelas vielas estreitas e pelos becos escuros. Johann Meissner, um historiador viajante, chegou a Amelin numa noite fria de outubro. Ele estava ansioso para investigar o desaparecimento das crianças que, há séculos, assombrava as lendas da cidade. A história do flautista de Amelin o intrigava, não só pela simplicidade de sua moralidade, um homem traído que levou as crianças em vingança, mas pelo mistério que envolvia o destino das crianças. Ao caminhar pelas ruas escuras em direção à estalagem local, Johann percebeu uma coisa que não estava no registro histórico: ratos. Pequenas sombras se moviam pelos cantos das ruas, seus olhos brilhando na escuridão, observando. A cidade parecia sufocada por um ar opressor. As janelas estavam fechadas, as portas trancadas, e uma estranha sensação de abandono permeava o ar. Ele apertou o passo, sentindo a inquietação crescer em seu peito. Na estalagem, o dono do lugar, um homem de aparência abatida e envelhecida, serviu-lhe uma refeição modesta. Quando Johann mencionou sua intenção de investigar a história do flautista, o homem parou abruptamente, o garfo suspenso no ar. Você não deveria mexer nisso, Sr. Meissner, ele sussurrou, os olhos arregalados. Há coisas que é melhor deixar no passado. O flautista, ele não é uma simples lenda. Johann, com o ceticismo habitual de um acadêmico, apenas sorriu. Lendas sempre têm um fundo de verdade. É por isso que estou aqui. Para descobrir o que realmente aconteceu. O estalajadeiro abaixou a cabeça, balançando-a lentamente. Dizem que ele vai voltar. O som da flauta, quando ouvimos de novo, ele vai buscar mais do que apenas crianças desta vez. Johann franziu o senho, intrigado, mas antes que pudesse perguntar mais, uma forte ventania atingiu a janela, e algo pareceu se mover lá fora. O vento trouxe consigo um som distante, quase imperceptível, uma melodia suave, mas inquietante, que se perdeu no ar antes que ele pudesse identificá-la. No dia seguinte, Johann começou sua investigação. Ele visitou a biblioteca local e encontrou documentos antigos sobre o desaparecimento das crianças. O evento, ocorrido em 1284, havia sido registrado com detalhes. 130 crianças desapareceram da cidade, levadas pelo misterioso flautista após os líderes de Amelin se recusarem a pagar por seus serviços de expulsar os ratos. Mas havia algo que nunca fora mencionado nas versões populares da história. Um pergaminho antigo, quase ilegível, sugeria que a cidade já estava condenada antes dos ratos. A infestação fora apenas um sintoma de algo mais profundo, algo ligado a um pacto sombrio feito pela própria cidade, gerações antes do desaparecimento. À medida que Johann lia o documento, um som familiar e perturbador chegou aos seus ouvidos, o farfalhar de pequenos pés correndo. Ele olhou ao redor e viu ratos emergindo das sombras da biblioteca, suas pequenas formas movendo-se inquietas entre as prateleiras. Ele sentiu uma pontada de ansiedade crescente. No último momento, uma figura saiu das sombras atrás deles, Padre Ludwig. Ele segurava em suas mãos uma cruz antiga, gravada com símbolos que Johann reconheceu dos documentos de Greta. O padre ergueu a cruz e começou a murmurar palavras em uma língua antiga e esquecida, um cântico que ecoou pela rua vazia. O flautista recuou ligeiramente, seus olhos fixos no padre. O som da flauta diminuiu, mas não desapareceu completamente. Você, Ludwig, você sabe o que está em jogo aqui. Não pode me deter. Padre Ludwig continuou o cântico, sua voz mais forte agora, e o flautista soltou uma risada sombria. Seu Deus não pode te proteger, padre. O pacto foi selado, e estou aqui para reclamar o que me pertence. Com um gesto, o flautista fez um movimento com a flauta.
e os ratos que antes apenas rondavam a cidade começaram a emergir em massa. Eram dezenas, centenas de criaturas, rastejando e correndo pelas ruas, cercando Johann, Greta e o padre. Você pode me atrasar, o flautista disse, a voz se tornando um sussurro gelado, mas não pode me parar. O pacto será cumprido. A cidade vai cair, e desta vez, não haverá misericórdia. Johann e Greta estavam cercados pelos ratos que rastejavam pelo chão úmido e as paredes de pedra ao redor deles. O flautista, com sua flauta erguida, parecia mover-se com uma elegância letal, como se cada nota fosse uma faca invisível que cortava a realidade, deixando uma trilha de loucura por onde passava. O som penetrava seus ouvidos e mente, tornando seus corpos cada vez mais pesados, como se fossem marionetes penduradas em fios de medo. Padre Ludwig, no entanto, mantinha-se firme, embora claramente em agonia. Com a cruz antiga ainda em suas mãos, ele gritou para Johann e Greta. Vocês precisam entender. O pacto foi feito há séculos. Antes mesmo da chegada do flautista, ele ofegou, lutando para continuar o cântico. A cidade foi construída sobre um terreno amaldiçoado, um lugar onde uma entidade das trevas exigia sacrifícios. Quando a cidade prosperou e os líderes se recusaram a continuar o pagamento, o flautista foi enviado para cobrar. Mas ele não é um simples homem, continuou o padre, a voz tremendo. Ele é o servo de uma força que não pertence a este mundo. Ele é o arauto de um mal muito mais antigo e faminto. Johann sentiu o peso das palavras de Ludwig, mas estava desesperado por mais respostas. Se sabemos o que ele é, como podemos detê-lo? Como podemos desfazer o pacto? Padre Ludwig se ajoelhou, sentindo o ar ao seu redor vibrar com a presença do flautista. Há uma maneira, mas ela requer sacrifício. Para desfazer o pacto, precisamos seguir o caminho de volta para onde o flautista levou as crianças, o reino sombrio além do véu deste mundo. O vento soprou mais forte ao redor deles, e a música do flautista subiu em intensidade, como uma melodia que invocava algo monstruoso. As paredes da realidade começaram a render e distorcer, como se o mundo estivesse prestes a ser rasgado em pedaços. O que você sugere, padre? Greta perguntou, a voz cheia de desespero. Você quer que entremos nesse reino? Ludwig assentiu, seus olhos vidrados de medo. Sim. É lá que a verdade está escondida. É lá que ele mantém as crianças, e onde o pacto pode ser desfeito. Johann, determinado, olhou para o flautista, que os observava com um sorriso malicioso. Então, vamos. Não temos escolha. Com o padre Ludwig conduzindo o caminho, o grupo atravessou a cidade, onde as ruas estavam vazias e desertas.